Eu cumprimento os obreiros com a paz do Senhor. Então, eu venho por intermédio deste vídeo com muita tristeza no meu coração de estar gravando esse vídeo, mas eu vou estar ao longo desse vídeo trazendo algumas informações aos estimados companheiros, obreiros da Casa do Senhor, do campo de Carapina, da Assembleia de Deus do campo de Carapina, sobre o que está acontecendo no campo, especificamente relacionado à ata de posse e o estatuto. Mas antes, porém, eu quero ler para a nossa meditação um versículo bíblico. Ele está registrado em Romanos, capítulo 1, versículo 32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha parênteses, não somente as que fazem, mas também consente as que fazem. Então é bem claro aqui nesse versículo, a gente consegue observar o pecado de comissão. O que vem a ser pecado de comissão? É quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer. Um exemplo, nós não podemos de forma nenhuma fazer algo ilícito. Então, quando nós fazemos algo ilícito, nós estamos pecando por comissão. Porém, a parte final do texto diz também que não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem aos que fazem. Então, nessa parte final, consentir os que fazem, na verdade, nos leva a pecar por omissão. O que é um pecado por omissão? É quando nós não fazemos o que deveria ser feito. Um exemplo, quando alguém comete um ato ilícito, que é um pecado de comissão, nós tomamos ciência disso, deveríamos reprovar este ato, mas nós também nos tornamos omissos. Ao tornarmos omisso, nós pecamos por omissão, que também é o mesmo, tem a mesma ação pecaminosa de estar cometendo o ato ilícito ou então sendo omisso, que aí a gente passa a ser passa a consentir no erro de outros. Então, meus amados irmãos, eu deixo aqui este versículo para a nossa meditação e reflexão. E como eu tenho falado com os amados irmãos, eu estou com alguns documentos aqui em cima da mesa, estou na minha residência, e é com tristeza que eu falei no início, que eu, como primeiro vice-presidente do campo de Carapina, seja preciso fazer um vídeo para trazer algumas informações aos obreiros, muito especificamente considerando as últimas reuniões que o pastor presidente, o pastor Altamir Firmino de Mato, ele tem cerceado o meu direito de fala. Ele não tem permitido que o primeiro vice-presidente venha se pronunciar em reunião. Meus irmãos viram isso na reforma do estatuto, na reunião de reforma do estatuto. Os irmãos viram isso também agora, 6 de novembro de 22, quando teve ali a reunião para a posse de diretoria, cerceou também o meu direito de falar, e o pastor presidente ele tem seguido a orientação do primeiro secretário evangelista Ricardo Rezende e do segundo secretário evangelista Moisés, onde eles têm constantemente sugerido ao pastor presidente a cercear o meu direito de fala. E isso depois eu vou estar enviando para os irmãos um áudio que comprova nitidamente o que eu estou falando para os amados irmãos. Tudo que eu falar aqui eu vou estar provando aos amados companheiros, e volto a dizer, com tristeza no meu coração, que seja preciso para eu explicar aos amados irmãos os motivos pelo qual tem acontecido muitos fatos negativos no campo, e que tem sido passado para obreiros referente à minha pessoa, e que muitas das vezes eu não tenho o direito
de falar nas reuniões. Então, amados, desde quando começou a reforma do Estatuto, a gente tem observado uma postura não condizente, a postura dos obreiros que exercem um papel de diretoria concernente à minha pessoa. Vou dar aí um exemplo claro. Eu estou aqui em mãos, o que está me levando a fazer esse vídeo e mostrar aos amados irmãos, aos documentos, e que vou estar explicando passo a passo. Primeiro, com a reforma do Estatuto, houve uma adulteração do Estatuto, e por causa dessa adulteração do Estatuto, também houve uma adulteração na ata de posse. Isto aí eu tenho como provar aos amados irmãos. Eu tenho a cópia aqui do Estatuto, que foi registrado em cartório. Eu também tenho a cópia, quando eles chegaram a ata para eu assinar. Eu escaneei a ata, a primeira versão, depois falei com o pastor Altamir que estava errado. Ele me mandou a segunda versão, que continuava ainda errado, e é interessante que se tem a primeira versão, que todo mundo assinou, exceto a mim, e eu falo que não retratava com clarividência o que realmente aconteceu na reunião, e ele volta, acrescenta mais uma coisa, mas novamente não retratava. Eu tenho cópia, eu digitalizei essas duas versões, e também falei com o pastor Altamir que mesmo se a ata fosse fidedigna ao que aconteceu na reunião, eu não teria condição de assinar, porque ela está sendo referenciada pelo estatuto que foi adulterado. E esse estatuto adulterado foi registrado em cartório, mas ele foi adulterado. Então, se eu assinar esta ata, tendo ciência de que ela está sendo referenciada pelo estatuto adulterado, automaticamente eu estarei homologando a adulteração, porque eu tenho conhecimento da adulteração e estou assinando algo que está sendo referenciado pelo estatuto adulterado. Então, amados, eu vou estar mostrando aos amados irmãos por que eu estou falando isso. Porque eles têm falado para a maioria dos obreiros, vou dar um exemplo. Falaram para o pastor José Ferreira Neto que o motivo pelo qual não transferiram a escritura de uma compra de um terreno que o nosso estimado companheiro pastor José Ferreira Neto comprou de forma legítima, aprovado, tudo certinho, eles não passaram a inscrição para o pastor Ferreira Neto, e foi falado pelo funcionário da igreja que o motivo que não podia transferir a escritura é porque o primeiro vice-presidente evangelista Elielto não assinou a ata de posse. E eu mostrei para o pastor Ferreira que as extraordinárias, as atas das reuniões extraordinárias, eu não assino. Simplesmente quem assina é o evangelista Ricardo, primeiro secretário, eu, o pastor presidente. E a ata que eu não assinei é a ata de posse. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eles estão falando que não foi feito porque o primeiro vice-presidente não quis assinar a ata de posse. Um outro exemplo, está sendo falado também que não se compra mais cesta básica para as famílias carentes, das famílias que estão cadastradas na assistente social da igreja, porque não tem dinheiro, porque o primeiro vice não assinou a ata. Então, amados, é muito simples falar que o primeiro vice não assinou a ata, e realmente não assinou, mas tem que falar por que ele não assinou a ata. Ele não assinou a ata porque a ata está adulterada e também está sendo referenciada pelo estatuto adulterado. Então, isso é importante a gente falar, porque eu tenho aqui em mãos um documento que eu fiz, assinado por mim, rubriquei em todas as páginas, são 14 páginas, e lá no final eu assinei e registrei em cartório, e foi entregue ao pastor presidente pelo correio na quarta-feira. Mas por que eu fiz isso? Porque eu venho enviando vários e-mails para o pastor Altamir, zap, pedindo o pastor Altamir para resolver essa questão da adulteração do estatuto, tratando
né, com quem fez a adulteração do estatuto, que todos nós sabemos que foi, eu não tenho medo de falar que eu tenho prova cabal, e se ele quiser, né, como ele falou em um áudio que depois eu vou disponibilizar para os irmãos, que pode processar, que eu posso ir para a justiça, que o pastor pode me destituir, né, ou eu aceito, né, entrar no esquema, ou então vai ser destituído e o pastor vai indicar outro, mesmo sem amparo estatutário, e eu vou mostrar isso, eu tenho áudio disso aí, para os irmãos verem que eu não estou, né, criando nenhum entrave jurídico para o campo, eu simplesmente estou falando com o pastor Altamir, mandei vários e-mails para o pastor Altamir pedindo o pastor Altamir para corrigir isso, vim desde 2020 alertando o pastor concernente a alteração de ata depois de aprovação, vim falando com o pastor, o senhor Ricardo está fazendo algo que não é plausível e ele vai acabar manchando o senhor, manchando o campo, né? E eu vários e-mails para o pastor, zap para o pastor, e o pastor nunca me respondeu, nem sequer me chamou para tratar deste assunto. Então, até a elaboração deste requerimento, inclusive está no requerimento, eu não vou ler para os senhores, porque esse requerimento eu solicito, né, que seja, em caso de indeferimento, que ele seja lido em plenário, né, e que, se não for tratado conforme aquilo que eu estou solicitando aqui, eu informo ao pastor Altamir que eu estarei de forma, né, como está registrado aqui no Estatuto da Cadeias, eu também estou com o Estatuto aqui da Cadeias, né, e aqui fala que em caso de inconformidade, né, qualquer um de nós precisamos solicitar ao presidente, né, que trate do assunto que não está em conformidade e que ele, né, participe isso a Cadeias. Então eu estou cumprindo, né, enviei aqui direto o requerimento ao pastor presidente, pastor Altamir Firmino de Matos, porque o meu objetivo jamais é criar nenhuma dificuldade, pelo contrário, eu venho ao longo desse tempo pedindo ao pastor Altamir para tratar isso, né, para agir conforme está inserido no estatuto da igreja, e como sempre foi usado, a pessoa errou, né, e seja tratado, seja avaliado, seja apurado, seja dado àquele que cometeu, né, a contravenção, e no caso aqui não é uma contravenção, além de ser uma contravenção, é um crime, né, e que dentro de um parâmetro, né, que nós vivemos em uma democracia, um Estado, né, democrático de direito, dá às pessoas que cometeram essa contravenção, esse crime, de se defender, né, dentro daquilo que está preconizado em uma democracia, né, e que ele, posteriormente, se for visto pelo pastor presidente, porque eu mostro aqui e comprovo, ele seja tratado como se trata com todos. Agora, não pode o pastor Altamir falar que não vai tratar uma falsificação de um estatuto, porque acha que, porque é o primeiro secretário, o segundo secretário, não vai ser tratado. Isso aí, de forma nenhuma, né, eu, como primeiro vice-presidente, vou compactuar com um pensamento desse. Então, amados, o Estatuto da Convenção, né, no seu artigo 15º, ele diz da seguinte forma, o inciso 2 do artigo 14, ele diz assim: o Estatuto da Igreja não poderá colidir com as normas do presente Estatuto da Cadeias. E o artigo 15 diz assim: a Cadeias não limitará as ações inerentes a cada igreja. Entretanto, quando fores comprovado desvio doutrinário ou perturbação da ordem interna, bem como divisão de grupo, cabe a Cadeias o intervir solicitado pelo pastor presidente ou o ministério local, por ofício dirigido à mesa diretora. Então, amados, como, né, eu constatei a adulteração
do estatuto, e daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos. Depois também eu vou estar enviando os vídeos, enviando os áudios, enviando a foto, né, da parte adulterada do estatuto. E é notório que os irmãos vê, até eu como primeiro vice tive uma dificuldade enorme para conseguir uma cópia, e ainda o pastor não me atendeu como eu pedi, uma cópia autenticada, pedi para dar uma verificada, né, no estatuto original. Depois de muita pressão, que eu falei que talvez eu teria que judicializar para conseguir uma cópia do estatuto, que depois de muito tempo que ele me cedeu uma cópia, né, simples do estatuto. Então, amados, o motivo pelo qual eu estou, enviando esse documento para o pastor, porque até a presente data da elaboração desse requerimento, o pastor Otami simples não quis de forma nenhuma tratar o assunto. Pelo contrário, né, ele cancelou a reunião, ele sabia que eu ia abordar o assunto, ele cancelou a reunião, né, de março, e sequer reuniu a diretoria com o objetivo de tratar o assunto. Pelo contrário, ele tem cerceado o meu direito de falar, ele tem feito reuniões com o segundo vice-presidente, pastor Josias, né, feito reuniões com o secretário, evangelista Ricardo, né, e outros obreiros, sem a presença do primeiro vice-presidente, de forma clara, né, cerceando o direito do primeiro vice-presidente. Então, amados, eu estou aqui. A primeira minuta foi quando, né, a minuta que deu origem à reforma, que o Ricardo trouxe ela já pronta, sem ação, né, da comissão. Inclusive, se os irmãos verem, está toda aqui riscado. Depois eu tenho aqui também a minuta que foi lida, né, depois da ação da comissão de reforma. Tem essa minuta, inclusive está aqui em carmim, né, as coisas que teve alteração, e que foi lida, né, para a discussão do plenário, em que muitas coisas foi aprovado e muitas coisas foi reprovado. Eu tenho aqui, né, o estatuto que foi registrado de forma adulterada. Está aqui o estatuto. Se os irmãos observar, talvez não vai pegar, mas depois eu vou tirar uma foto, vou enviar, colocar no grupo, os irmãos ter ciência. Foi assinado, foi rubricado cada folha pelo evangelista Ricardo, meu secretário. Tudo indica que é o segundo secretário, evangelista Moisés, e o pastor presidente. E lá no final os irmãos vão ver, né, que foi registrado em cartório e também reconhecido, né, reconhecido firma aqui com a assinatura do pastor Otami, o presidente, e com a assinatura do evangelista Ricardo, primeiro secretário. Mas de imediato o que eu observei, que o estatuto anterior ele foi assinado por todos os membros de diretoria, né? Do pastor presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, e inclusive até, né, o pastor Edson, que também, né, era o contador da época da igreja e que continua sendo. E esse, né, só assinou o pastor Otami e o evangelista Ricardo, e ele contém várias adulterações que eu vou estar mostrando aos irmãos aqui por foto, enviando para os irmãos depois por foto, e também colocando à disposição dos irmãos o áudio, porque tem o áudio da reforma do estatuto. Então tudo que foi aprovado e o que não foi aprovado está lá no áudio. E eu tenho aqui o estatuto antigo, os irmãos vão ver que ele foi assinado na época pelo pastor Otami, presidente, primeiro vice-presidente à época, pastor Oscar Moreira, segundo vice-presidente à época, pastor José Ferreira Neto, primeiro secretário à época, evangelista Adão Rodrigues Vieira, segundo secretário de presbítero Ricardo Rezende à época, primeiro tesoureiro diácono Jário José Gomes à época, e segundo tesoureiro presbítero João Bento à época. Então, amados, e após aqui a assinatura, né, do evangelista, do doutor Ricardo e do pastor Edson. Então a gente vê automaticamente uma mudança,
né, onde o estatuto antigo foi assinado por todos os membros de diretoria, e o estatuto que foi registrado em novembro, assinado só pelo pastor presidente, o pastor e o evangelista Ricardo. E pior, todo adulterado. Então, amados, por isso que eu estou colocando aqui essa explicação. Por quê? Porque eu sei que lá na reunião de obreiro, o pastor Altamir, ele vai cercear, como ele tem cerceado, né, o meu direito de falar como primeiro vice-presidente. E depois eu vou estar enviando para os amados irmãos os pontos, né, de maior discussão, onde os obreiros reprovaram com veemência, né, os pontos cruciais que motivou a reforma do estatuto, que era o pastor presidente ter direito de indicar, né, os diretores, especificamente os vice-presidentes e conselho fiscal, que foi a proposta inicial, mas também ao longo da discussão foi abordado também que o pastor não podia mais indicar, né, o secretário, ao considerar que o secretário, na ausência do presidente, também entrava na linha de sucessão. Então, amados, só que a gente observa nitidamente que ao desenrolar da reunião, né, para a reforma do estatuto, o pastor Altamir, que deveria, com muita transparência, né, com muita tranquilidade, colocar em aprovação o que deveria ser aprovado, e o que o obreiro aprovou, amém, o que rejeitou, amém. É assim, uma democracia é assim. Mas ele, né, tentou ludibriar, e eu mostro isso, eu falo com muita tranquilidade, porque eu vou mostrar isso nos áudios, né? Eu tenho os áudios da reforma do estatuto. E o triste, amados, é que depois da reforma do estatuto, onde foi aprovado que o pastor não podia indicar, que era só eleição, inclusive foi falado que o próprio pastor presidente, quando, né, assumiu a presidência, também foi por votação, né? E de boa, se tivesse passado a indicação, amém, voto vencido, o pastor Altamir teria direito de indicar, mas não foi vencida a proposta da comissão. E o que eles fizeram? Eles adulteraram o estatuto, colocaram, né, como o pastor tem autonomia para indicar, e o pior, tentando ainda, né, manchar a honra, né, de um ancião, pastor Oscar Moreira, que foi o proponente, né, da proposta que venceu, que não pudesse mais ter indicação, mas sim somente votação. O pastor Oscar, ele falou isso, né? Só que, amados, o que aconteceu? Quando chegou que eles perderam, né, a possibilidade de reformar conforme o desejo do presidente e do secretário, então eles agora tentaram de alguma forma indicar, mudaram a data da eleição de dezembro para novembro, e no meio da AGO, o pastor Altamir convocou a diretoria para o gabinete pastoral com o intuito de me pressionar o primeiro vice-presidente a aceitar a indicação mesmo sem amparo estatutário. E eu de forma nenhuma aceitei, fui pressionado. O Ricardo chegou a dizer que não foi aprovado e que não tem mais eleição, agora é indicação. O pastor Altamir confirma que o pastor Oscar sugeriu que era isso, e o próprio pastor Oscar, lá no gabinete, quando soltava a diretoria, o pastor Altamir falou isso. Só que quando eu tentando, amados, de alguma forma evitar que causasse um descontentamento no meio dos obreiros, só lá no gabinete pastoral, só a diretoria. Por que ele não fez isso imediatamente lá junto com os obreiros? Levou para o gabinete pastoral. Tem coisa que a gente precisa de transparência, não é se esconder atrás de um gabinete pastoral para tentar ludibriar ou então pressionar um ou outro para aceitar aquilo que não está em condizente com a norma. Então, amados, eu não aceitei, tentei de toda forma explicar ao pastor que isso ia causar um descontentamento enorme entre o obreiro, uma vez que não foi aprovado isso, e o pastor falou com todas as palavras, que foi aprovado, foi registrado, e o evangelista Ricardo falou que não haverá mais eleição, que o pastor ele
ele faz o que ele quer, ele é o presidente, e quem não quiser ou sai ou vai para a justiça. Aí eu vejo o evangelista Moisés, segundo secretário, né, também falando que o pastor Oscar sugeriu isso, né, que podia manter a indicação ou votação, e que não é verdade. Eu tenho prova cabal nisso, eu vou disponibilizar para os irmãos, né, através do áudio. Mas, e por fim, o pastor Josias, segundo vice-presidente, também fala, não, mas o artigo tal, né, dá autonomia para ele compor, né, para ele indicar, porque está falando. Em suma, irmãos, eu fui pressionado a aceitar. Mesmo assim eu falei com eles que eu não ia aceitar. O pastor Altamir queria que a gente saísse de lá como se tivesse acordado de forma unânime, né, que eu aceitasse a indicação. E eu falei com ele que eu não ia aceitar, e ele me proibiu de falar novamente, porque ele já tinha me proibido de falar, né, durante a reforma do estatuto, está cerceando o direito, né, de fala do vice-presidente. Então, inclusive, o evangelista Moisés até sugeriu que os membros de diretoria, né, que ficasse descosta, mas o único que era contrário era eu. Então, na verdade, para não colocar só eu descosta para o plenário, sugeriu a diretoria, com exceção do presidente, né, ficar descosta para o plenário. Olha que ponto nós chegamos, né? Então, amados, eu falei, então tá bom, eu estou aconselhando, pastor, estou assessorando o senhor como primeiro vice-presidente, não como candidato ou como possível indicado, mas estou assessorando o senhor como primeiro vice-presidente. Não faça isso, pastor, não faça isso, que isso não é legal, isso vai causar um descontentamento com os obreiros que queira disputar o cargo de vice-presidente. Eu sou tranquilo, vou colocar o meu nome, se eu, né, os obreiros não achar que eu tenho direito, eu vou continuar ajudando, que eu não preciso do cargo para trabalhar na obra do Senhor, né? E também, se porventura sair eu, pastor Josias, ou o secretário evangelista Ricardo, né, amém, a obra do Senhor é assim, partindo do pressuposto que a gente cumpre, né, aquilo que está escrito e aquilo que foi decidido pela maioria. Então, amados, eles não aceitaram, foram para o plenário. O pastor Altamir tentou indicar, eu não podia falar, fiquei quieto, mas houve um descontentamento enorme, né, com o plenário, de forma que vários obreiros se posicionaram contrário. O pastor Oscar até refutou a fala do presidente, falando que não era a proposta dele. Se porventura tivesse colocado isso no estatuto, já era uma adulteração. O próprio pastor Oscar falou isso, né, na reunião lá para a composição da diretoria. E daí vários obreiros falaram, aí o pastor recuou e optou em fazer a eleição. Mas o que me causou estranheza, porque toda a eleição no campo de Carapina para a composição da mesa diretora sempre foi antecedida da leitura do estatuto, né, que rege, né, ou normatiza o pleito eleitoral. Nessa eles não leram. Por que eles não leram? Porque já tinha sido adulterado. Então eles recuaram, fizeram a eleição, mas sem ler os artigos, parágrafos, né, que tratava a eleição, porque na verdade já tinha sido adulterado. Então, amado, diante disso, o pleito aconteceu, né, num quórum de 140 obreiros, onde foi 4 candidatos concorrendo, né, a primeira vice-presidente, que é conhecimento de todos os obreiros, né, e pela misericórdia do Senhor, eu, o evangelista Eliel, né, saí, não vitorioso, mas eu fui vitorioso, eleito como primeiro vice-presidente com 102 votos, mas saí dali arrasado de ver o ato de tentar manipular, né, de tentar colocar palavras, né, que as pessoas não falaram, com o intuito de quê? De manter-se no poder. Então o evangelista Ricardo relutou para não acontecer a eleição, né, do secretário, fez uma manobra, né, na hora lá, e o pastor acatou, né, porque na verdade se teve 2 candidatos e um declinou, ele declinava depois da eleição. Se ele tivesse ganhado como primeiro secretário, ele poderia declinar, e que se segue.
Então teve uma manobra, não fizeram a eleição e também adulteraram a ata, né, de poste de diretoria. Como eu falei com o pastor que eu não ia assinar a ata se a ata não retratasse com fidedignidade o que aconteceu na reunião e que também não fosse, né, referenciada pelo estatuto adulterado, porque enquanto ela tiver referenciada pelo estatuto adulterado, eu não vou assinar a ata. Eu não vou assinar, porque se eu assinar a ata, eu vou também estar cometendo um crime. Eu sei que o estatuto foi adulterado e vou assinar uma ata que está sendo referenciada pelo estatuto adulterado. Não vou fazer isso. Por isso, o caixa da igreja, né, a conta da igreja está bloqueada e eles estão jogando a culpa no primeiro vice-presidente em vez de tentar resolver, né, um ilícito. Não, é mais fácil transmitir a responsabilidade para aquele que quer de alguma forma corrigir um crime. Então, amados, eu vou estar disponibilizando para os irmãos o áudio da reunião que aconteceu lá no gabinete, onde, né, o pastor tirou a diretoria, né, da nave da igreja, do plenário, e levou lá para o gabinete para me impressionar. Eu vou disponibilizar, né, para os irmãos ver o que aconteceu, e também vou disponibilizar a parte, né, do áudio, onde vocês vão ver que o pastor, ele mesmo tendo ciência de que o plenário reprovou, né, a tese de indicação dele, e mesmo assim ele teve a coragem de assinar, né, o estatuto adulterado junto com o evangelista Ricardo, e pior, foram lá e registraram, né, o estatuto. Por que a ata não foi registrada? Porque em 2020 eles registraram a ata sem a minha assinatura e eu fui ao cartório. E o cartório, inclusive, me falou que eu podia impugnar a ata constituindo um advogado. E eu falei lá no cartório que eu não iria fazer isso, né? Porque eu acho que isso pode causar escândalo. Tentei, enviei e-mail para o pastor Altamir explicando isso, mas mesmo assim não adiantou. Eles continuaram adulterando, mudando a ata depois da aprovação, que é uma adulteração, e nessa agora tentaram registrar sem a minha assinatura e o cartório não aceitou. Por isso a conta, né, da igreja está bloqueada, porque o cartório não aceitou registrar a ata sem a minha assinatura, e eles agora, ao invés de tentar resolver a situação, preferem cancelar a reunião, cancelar batismo, né, causando um enorme prejuízo para os amados irmãos, membros do campo, que não tem nada a ver com a questão administrativa. Então, eu faço esse requerimento ao pastor presidente, não é para afrontar o meu pastor, não é nada disso. É para que o pastor presidente, no exercício, né, da sua presidência, ele não venha negligenciar aquilo que é certo. Porque, como eu li aqui, morre os que praticam, mas também morre aqueles que consentem, os que fazem. Então, amados, eu estou explicando os amados irmãos, depois vou disponibilizar o áudio, não só para os obreiros, né, de forma individual, como também estarei colocando lá no grupo dos diretores e dirigentes, porque eu nunca fiz nada, irmãos, nada escondido. Sempre eu falei com o meu pastor presidente, alertando a ele que a gente ia chegar a esse extremo, e eu ainda falei com ele: pastor Altamir, o senhor é um pastor admirado por todo mundo, o senhor é um pastor que tem o meu respeito, tem o respeito de todo mundo, mas se o senhor não tomar cuidado, o Ricardo vai não só manchar a história do senhor, como vai também criar uma imagem negativa do nosso campo, que é um campo abençoadíssimo por Deus. Então, amados, eu estou fazendo este vídeo com muita tristeza no meu coração, mas eu sei que se eu for para essa reunião no domingo agora, sem falar isso com vocês, eles vão cessear o meu direito de fala e vão colocar do jeito que eles querem.
E como tem feito, os irmãos sabem disso. E para provar isso eu vou deixar à disposição dos irmãos os áudios, porque eu não escondo nada de ninguém. E se porventura os irmãos achar que eu extrapolei, que eu fiz, os irmãos têm todo o direito de se posicionar e eu estarei simplesmente, né, dentro de uma democracia que nós vivemos, respondendo, né, dentro daquilo que estamos sempre à disposição, né? Agora, eu não vou aceitar imposição, irmãos, porque não adianta o pastor colocar num estatuto adulterado que ele pode decidir cancelar a reunião a hora que quer, tomar medidas sem o aval do plenário, que se ele observar que o plenário está contra, ele pode cancelar a reunião e iniciar ela de onde começou, a hora que quiser, com o plenário, até que seja diferente. Eu não vou compactuar com isso. Primeiro que este estatuto, ele foi adulterado. E mesmo, irmão, se ele tivesse fidedigno aquilo que foi aprovado e que não foi, inclusive foi aprovado pelos obreiros, que a comissão deveria se reunir acompanhado de 3 obreiros, né? O presbítero Denisval Rosa, né? O presbítero Daniel Gomes e o presbítero lá da congregação de Eldorado, o presbítero, agora me fugiu o nome dele, né? Mas é o presbítero, inclusive até um policial militar, né? Um presbítero. Ele também foi aprovado de os 3 que não eram membros, né, da comissão, de estar sentando, né, porque eles deram sugestões, né, e era para reunir a comissão junto com esses 3 obreiros, né, para então estar redigindo, digitando o que foi aprovado e o que foi reprovado, para que com isso, de forma transparente, após, né, a ser redigido, a gente seguir o que está preconizado aqui no estatuto, né, atual, seção 2 das Assembleias Gerais de Membros, porque aqui fala no artigo 64, né, que compete à Assembleia Geral dos Membros, né, sobre reforma do estatuto. Então deveria ser feito uma reunião com todos os membros, né, que estão de forma regular, dentro dos seus direitos constitucional, estatutário, como foi feito lá em 2003, foi feito lá na estiva, foi lido, os membros aprovaram e após, né, com tanta transparência, ser assinado por todos os diretores e assim ser levado para o cartório, registrado, né, reconhecido firma e registrado, e que todos nós iríamos acatar o que foi aprovado, porque nós vivemos uma democracia. Se foi aprovado, cabe a gente, concordando ou não, aceitar. Agora não pode, não segue, né, o rito que está no estatuto, inclusive o próprio artigo 64 do estatuto antigo, que deveria ser seguido esse rito. Ele fala, né, que convocações para a Assembleia Geral deveria ter sido feito pelo pastor presidente, né, para que 1/5 de todos os membros da igreja tivesse a capacidade de decidir, e que o inciso 1º do artigo 65 diz: será ilegal as suas decisões, não obrigarão a igreja ou qualquer Assembleia Geral que não venha rigorosamente cumprir a norma prevista nesse estatuto. Então, para que esse estatuto aqui, né, que estava sendo reformado, viesse a ser registrado, ele tinha que seguir este rito do estatuto anterior, e que não foi seguido. Então, amados, mesmo se não tivesse adulteração, ele perde a validade, porque ele passou por cima do aquilo que o estatuto anterior preconizava, o rito do estatuto anterior. Mas o pior de tudo não é isso, eles passaram por cima e ainda tem várias adulterações.
Então, meus amados, é com tristeza no meu coração, né, que eu venho neste momento, né, falar com os amados irmãos, falar com os amados obreiros, e eu quero fazer um pedido a vocês. Eu estou fazendo este vídeo simplesmente porque eu tenho plena convicção, como aconteceu nas outras reuniões. O meu direito de fala foi cerceado e eles novamente vão cercear o meu direito de fala. Com isso, eu quero pedir aos amados irmãos, quando você ouvir esse vídeo, eu quero lhe pedir, não faça compartilhamento, não coloca isso em redes sociais, não coloca nada, não envia para ninguém, porque eu vou enviar somente para os obreiros e estarei também colocando lá no grupo, né, do WhatsApp, da diretoria e dos dirigentes. Qual a objetividade disso? Não é causar nenhum transtorno administrativo para o nosso pastor-presidente, é simplesmente não permitir que a honra do primeiro vice-presidente venha a ser dilacerada, sem que o primeiro vice-presidente tenha direito sequer de contestar aquilo que está sendo falado do mesmo. Porque os irmãos, eu tenho áudio aí que os irmãos vão ver eu pedindo a palavra e tendo o meu direito cerceado. Então eu quero lhe pedir, por mim está proibido de colocar em redes sociais, não faça isso, pelo amor de Deus. A objetividade disso é simplesmente alcançar os obreiros e dar a minha versão, porque eu não tive direito, eu não estou tendo direito de falar. Inclusive, o pastor Altamir tem feito reuniões, né, com obreiros, com membros de diretoria, com o intuito de trocar dirigente, mudar dirigente, sem a participação do primeiro vice-presidente. Então, amados, tudo que eles vierem a falar a respeito ao primeiro vice-presidente, os irmãos têm autonomia. Pode me perguntar, porque eu nunca fiz nada escondido. Tudo que eu fiz, e eu provo isso, eu tenho vários e-mails enviados, os irmãos sabem, tudo que eu falo na frente do pastor Altamir, respeitando o meu pastor-presidente. Nunca desrespeitei o meu pastor-presidente, mas no ato, né, da diretoria, quando vai tratar de assunto, a gente tem o direito de voto, e se há divergência de entendimento no votar, isso é uma democracia. Agora, prevalece o voto da maioria, e que eu sempre respeitei. Tá bom, meus amados? Eu encerro esse vídeo dizendo aos senhores, não compartilhe, não vai colocar em lugar nenhum. Após você ouvir esse vídeo, delete ele, não precisa. Você vai ter ciência de que o primeiro vice-presidente, evangelista Eliel, né, está simplesmente fazendo esse vídeo para trazer a versão, né, dele, em que ele não está tendo direito de colocar isso lá na reunião de obreiro, porque o seu direito de fala está sendo cerceado. Então Deus abençoe, Deus continue abençoando o nosso campo, Deus continue iluminando o nosso pastor-presidente, para que ele venha tomar medidas administrativas condizentes com aquilo que está inserido na nossa lei maior, que é a santa palavra de nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.